Olá, cidade, sejam todos bem-vindos a este espaço todinho nosso de conversa e informação. Eu sou Luciano Rocha e esse é o podcast Fala Aí, em Novo Oriente de Minas. Hoje eu reuni aqui duas figuras importantes hoje nos grupos de WhatsApp, de opiniões fortes. Então eu convidei aqui o meu amigo João e Lió para falarmos um pouco sobre política. Os meninos, sejam bem-vindos e obrigado por estarem aqui. Se você quer uma internet rápida e confiável, conheça a Speednet, o provedor de internet que vai transformar a sua experiência online. Ultra velocidade para assistir filmes, séries e jogar online sem interrupções. Não perca tempo. Assine agora a Speednet e descubra o que é navegar sem limites. Speednet, você sempre conectado. Se você está buscando um lugar incrível para sua próxima festa, não procure mais. Venha conhecer este espaço encantador com piscina e um belo espaço para festas. Rancho Califórnia. Faça da sua celebração um evento inesquecível. Neste lugar perfeito para aniversários, festa de formatura, celebrações de casamento e muito mais. Rancho Califórnia. Lugar ideal para garantir a animação da sua festa. Obrigado, Lu, pelo convite, mais uma vez, outra vez parabenizar aqui pela iniciativa e cumprimentar, todos que nos assistem e espero contribuir para uma discussão e fortalecimento desse projeto. Sem tapas na língua, agradecer a oportunidade mais uma vez, Abrimos, vamos dizer assim, esse podcast lá no início, no início das eleições, e é uma honra e um prazer debater o tema de hoje. Novo Oriente definiu Normans Jardim para continuidade do governo municipal. Houve surpresa no resultado, turma? Ou já era esperado? Na minha opinião, não houve surpresa. Eu achei que, pelo histórico dos demais candidatos, embora o PT nunca teve um candidato à frente do mandato, mas teve 8 anos de secretarias de Dedé, teve mais praticamente 4 anos de educação de Josina, e tivemos também Fabinho, que veio de uma eleição conturbada, de um final conturbado, e Geider, que alavancou muitos votos, e acredito que não houve surpresa, porque normalmente fizeram mais do que eles. E você, João? Naturalmente, o favoritismo é do que está sempre a reeleição, então nessa perspectiva, Normandes ele tinha o favoritismo de ser reeleito. No entanto, a disputa eleitoral, na minha leitura, ela se apresentou mais acirrada do que acho que o ganhador tinha em mente. E nós tivemos um fato aí, que acabou influenciando a eleição, que foi essa de 4 candidatos, principalmente ali marcada pela votação expressiva de Geider, que entra na disputa, e isso, vamos dizer assim, dá uma mexida no jogo. Então, acho que não foi, não vou dizer que foi uma surpresa, não vou dizer que não foi uma surpresa, mas a gente tem vários elementos ali que demonstrou que não foi uma eleição fácil, não. Falando de 4 candidatos aí, consideramos que essa eleição foi histórica por ter tido 4 candidatos. Não foi mais do que a primeira foi 5, E a segunda, salvo engano, 3. Então essa foi com 4 candidatos. Esse resultado aí, analisando essa divisão de votos que teve, esse resultado aí vai fazer com que, na próxima eleição, os candidatos recuem e se juntam, ou vai continuar nessa mesma ideia de separar e cada um correr atrás do seu? O que vocês acham sobre isso? Fala aí, João. Fala, João, primeiro. Lulu, olhando o cenário político, até pelas estratégias que são adotadas, pelos resultados, a gente percebe que pode haver uma união, de uma aglutinação dessas opções políticas para se fortalecerem e talvez ali ter uma chance talvez da secretaria, de algum espaço no governo que for vencedor, conforme a chapa escolhida. Mas tem uma outra perspectiva, pode ficar de aprendizagem. Por exemplo, vamos pensar aqui nos 2 últimos, no Geider e no Paulinho do PT. De jeito, foi um sinal que ele tem capital político, e que ele pode ampliar isso. E isso pode ser um incentivo para ele continuar tentando. Vamos lembrar aí que Normandes, salvo engano, perdeu 3 vezes, até chegar na vitória e depois se reeleger. Então, é só a primeira derrota dele num cenário que para ele foi favorável, em termos de resultado político, resultado eleitoral.
E para o PT ficaria um aprendizado no seguinte sentido, né? É preciso fazer uma autocrítica, uma autoavaliação de onde o partido precisa ajustar, né? Precisa ser mais, onde se precisa atuar ou não, né? E aí tomar essa decisão, né? Ir para essa parte de formação de base ou aglutinar com outra opção política. Então, acho que são várias perspectivas que a gente vai conseguir perceber aí nesses 4 anos, né? A gente vai ver esses movimentos. Eu gosto de ver assim, esses discursos bem educadinhos assim, né? Eu vou chegar lá, eu vou aprender. Só que assim, eu vejo uma política de Novo Oriente mais intensa, no quesito de não ter mais esse tanto. Embora nós vamos sugerir sempre que tenha 4, 5, 10 candidatos. Mas eu vejo um capital econômico muito grande para o cara jogar fora a cada 4 anos. Então, esqueça-se. Vão se vender por menos e vai unir para ganhar a eleição, que o quesito é ganhar. Não interessa de que maneira que se faça, principalmente em Novo Oriente, entendeu? Principalmente em Novo Oriente. Vai ter união sim nas próximas, porque eles não vão querer jogar fora. E nós estamos PT desacreditado agora, que se vir para onde que for agora, vai ser com preço menor, todo mundo vai querer o PT daqui para frente. Então você acha que é uma questão de interesse, não de ideologia, de projeto, de convicção. Qual é o projeto mesmo que encheu os olhos aqui para falar toma? Não existe. Vocês já estão falando do PT, deixa eu só emendar aqui que vocês continuam nesse mesmo papo aí. O PT, o que será do partido agora para a composição de chapa, com essa derrota? Desastroso o que eles fizeram nas urnas. Ninguém acreditou num projeto deles. É o que eu disse. Veio Dedé, um cara sensacional, um cara magnífico, 8 anos na agricultura e não conseguiu somar, em 8 anos ele não conseguiu somar, nem tanto para a campanha dele, nem tanto para a campanha do PT em geral de voto. E veio também uma campanha desastrosa, uma gestão desastrosa da educação na pessoa de Josina. Eu acho que isso foi fundamental para que eles desgastassem e não tivessem sucesso nas urnas. Eu acho assim, a questão do PT em Novo Grande de Minas, e é uma questão que eu já falava nos bastidores com quem tinha que conversar, é que não tem militância, né? O PT fala, eu defendo a participação popular, eu defendo o interesse da população, mas a ação prática mesmo não se via. Principalmente quando você compara, né, com a atuação do PT, enquanto oposição, inclusive, no estadual e federal, é totalmente diferente do que você via aqui no município. Então, eu percebi uma tentativa de colar a imagem do PT aqui no município, na imagem, né, daqueles expoentes regionais e até do presidente Lula, mas não deu certo, porque como não existe essa interação, pelo menos na minha visão, né, do PT com o eleitorado local, na hora que a eleição é nacional ou estadual, aí sim o PT você vê força. Mas quando a eleição é municipal, aí o pessoal não tem uma referência. Você costuma dizer que em Novo Oriente tem lulista. Exatamente, isso, lulista. Que pena, né? Porque quando você vai para Teoflotone, né, você pega ali Daniel Sucupira, que eu acho que é um outro problema do PT também, Teoflotone, você tem, podem dizer sucupirista, né? Você vai para Pavão, aí o cenário já muda, porque você tem um Lá é o quê? Lá é a... Janista? Não, parece que você tem você tem mais pessoas, né? Tem mais PT lá? Parece que tem. O pessoal segue mais a legenda? Eu acho que sim. Então, assim, eu vejo pouca militância. E eu sempre falava que isso aí é interessante, né? Dentro do Novo Grande de Minas, quando a oposição perde, o pessoal hiberna. E o PT, como ele sentava ali junto da gestão, ele some, ele não defende publicamente o que ele acredita. Então, por exemplo, vou dizer aqui, só uma pauta que eu acho que explica por que o PT fracassou nessas eleições. Por exemplo, participação popular. Tem que ter um orçamento, o cidadão tem que participar. Quantas vezes o PT chamou a população para defender um orçamento maior da agricultura? Não teve nenhuma mobilização. Não há mobilização. Por quê? Porque sempre fizeram aquele jogo de articulação, eu vou apoiar tal, fulano de tal, vou ganhar minha secretaria aqui, mas nunca aproveitar desse momento de ocupação do espaço de poder para chegar e aproveitar essa oportunidade e trazer a população para mais perto. Eu digo assim, acho que uma das bandeiras que o PT deixou de abordar e perdeu a oportunidade de ouro foi: nós precisamos ter um orçamento da agricultura maior. Aí o que o Miguel falou, ficou 8 anos, não brigou para ter um protagonismo na agricultura, ficar que não fizeram entregas e também nem fizeram
oposição por não ter essa possibilidade de fazer entrega, porque o orçamento da agricultura, historicamente, é vergonhoso. Vou fazer um jabazinho aqui, ó. Falar em internet, SpeedNet, 100% fibra óptica. E se você estiver precisando de um espaço para confraternização, é o meu amigo Valdeci, Rancho, Califórnia. Dando continuidade aqui, os meninos. A votação de jeito foi expressiva, não foi? Foi bastante expressiva, né? Isso garante seu nome forte na próxima eleição? Depois do intervalo, e vamos faturar aqui, vocês falam sobre isso. SpeedNet, 100% fibra óptica. Você sempre conectado. Eletromóveis RG, conforto e qualidade ao seu lar. Minas Materiais de Construção. Nossa melhoria de cada dia é por você, cliente e amigo. Farmácia do Trabalhador, agora localizada em 2 endereços, na Praça João Roque e na Praça Tristão da Cunha. Agropecuária Giro do Boi. Compromisso e parceria com o seu agronegócio. Voltamos aqui com essa conversa, esse bate-papo com João e Lió. 2 feras da rede social aí, dos grupos de WhatsApp. E nós terminamos com a pergunta sobre a votação de jeito, se foi expressiva. Vocês disseram que sim. Isso garante seu nome forte na próxima eleição? Eu acho que vai depender muito da postura dele agora, nesses 4 anos, né, de mandato de Normandes, como é que ele vai se posicionar diante das ações de governo, inclusive, né, fazendo um paralelo com as propostas que ele apresentou, né, durante a campanha, que, na minha leitura, foram propostas muito interessantes, muito consistentes, palpáveis, né, exequíveis. E aí, bora ver se essa postura dele, você vai fazer igual aos outros, né, vai hibernar politicamente. Aí, assim, eu acho que se você fizer isso, vai depender muito, então, né, vai ficar refém do jogo político que vai ter que fazer nas próximas eleições. Eu sou daquele que vou sempre defender um jovem igual Geider, com uma votação super expressiva. Eu acho que não deixou a desejar para ninguém. Entrou ali nos últimos meses ali, ele entrou dizendo que era candidato e foi à frente. Eu acho que temos um grande nome a zelar daqui para frente, uma vez que o atual prefeito não vai poder candidatar mais. Então, abre-se um grande espaço para a Geider e eu vejo como um grande concorrente a Marquinhos ou alguém, o próprio Nena, vice, né? Que hoje está aí, o Alan, que está aí, eu acho um grande concorrente para estes. A gente vai falar um pouco sobre isso mais adiante, tá? Voltando aqui na questão de Geider, só uns comentários aí desagradáveis ou não, depende do ponto de vista de cada um, de que a candidatura de Geider foi uma estratégia de Normandes. Vocês veem algo de verdade nisso? Ou é só blá 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 mesmo? Ô, Luciano, eu acho difícil, antes de começar, eu estava até conversando com um dos bastidores, porque assim, para mim é 880. Se existe um cenário para que isso tivesse acontecido, né? Existia a demanda para isso, inclusive. Então eu estava até conversando com o Miguel. Hoje eu dou o benefício da dúvida para a Geider. Levar meu apoio nele. E para mim seria uma decepção, né? Confirmar essas falas. E, assim, falando aqui, aproveitando a oportunidade, eu ouvi de várias pessoas diferentes, né? Sem nenhuma correlação com o assunto nesse sentido. E aí conversa aleatória, né? Sobre as eleições e vinha isso. E eu sempre me colocando com uma posição cética, né? De dúvida. Por quê? Porque para mim é uma situação muito grave. Se não aconteceu, né, se de fato, né, ele saiu candidato, se de fato ele saiu para disputar a eleição, né, pelo projeto que ele apresentou, é um jeito que eu acho que tem que ser incentivado, né, e torcer para que ele venha de novo com essas mesmas propostas e se estabeleça, inclusive, se chegar à prefeitura. Agora, se de fato houver essa combinação, né, repito, ser uma baita de uma estratégia, muito imoral, mas uma baita de uma estratégia, aí perde para mim toda a credibilidade, né, do candidato que se apresentou nas eleições no qual eu votei. Eu vou além disso, eu vou dizer que falta respeito com a pessoa de Geider. Um cara que entrou na campanha, desligou-se de Normandes, numa primeira via, há sim uma possibilidade, no meu ver, dele ser até o vice. Eu acho que Normandes esperou ele para ser vice até no último momento, entendeu? Então está faltando respeito com a pessoa de Geider, com a família de Geider, quando alguém que está mascando um fumo, vai marcar um fumo 4 anos. 4 anos mascando esse fumo aí, achando que Geider fez um papel ridículo desse, entendeu? E eu fui Normandes, votei Normandes, defendi a campanha de Normandes, mas eu acho uma falta de respeito para com Geider e a família dele, quando alguém fala isso.
Me permita complementar aqui. Por que eu acho que essa estratégia era válida? E a gente até conversou isso aqui no primeiro podcast. Existia uma oportunidade do terceiro e quarto candidato, e eu comentei isso aqui, está gravado, que existia uma rejeição muito alta da parte de Normandes e existia uma rejeição muito alta da parte de Fabinho, face, né, o desempenho deles enquanto gestor da cidade. Então, assim, por isso que eu falo que eu dou o benefício da inocência para a Geiler, mas eu entendo perfeitamente, né, entra na minha cabeça que existia a possibilidade de haver essa estratégia, né, uma vez que poderia ser utilizado, se isso aconteceu, e reitero, né, faço questão de reiterar, o benefício hoje da inocência de Geiler, mas teria como haver essa possibilidade dessa estratégia para absorver, né, parte da rejeição que Normandes teve. Normandes teve rejeição, principalmente na zona rural. Então, por isso que eu acho que está pegando, né, está encampando essa, por enquanto, falácia, né, porque você não tem nenhuma evidência concreta que responda isso e que confirme isso. Né, e daí a importância da gente ter esse cuidado, essa responsabilidade em dizer, e eu reitero, né, dou o benefício da inocência justamente por isso, porque não tem nenhuma evidência concreta de que de fato isso aconteceu. Precisaria de algum registro, né, algum depoimento de alguém, independente, dizendo, olha, aconteceu sim, dessa forma. O que não temos, né, até o momento. Mais alguma coisa? Eu vou complementar o seguinte, como que um Geider seria um laranja, se buscou apoio entre o PT, se buscou apoio entre outras equipes para formar, para vencer Normandes. Então, eu nem vou dar o direito à dúvida, é uma pessoa que eu coloco hoje a mão no fogo, porque ele tentou ganhar, entendeu? Perfeito, então. E Fabinho, a votação de Fabinho mostrou que ele tem muitos seguidores, né? A quantidade de votos que ele tem um pessoal ali que tá firme com ele. Diante dessa derrota aí, a segunda, né? Acabou para Fábio ou ele volta mais forte na próxima, já que Normandes não poderá ser candidato mais? Vai, João. Ou Leo. Vai, Fábio. Sabe? Eu costumo dizer o seguinte, Fábio, surpresa tá aí. Os votos que ele conseguiu angariar nesse período. Rejeição. Ele também tem rejeição, sim, mas entendeu? Não, eu não vejo esse período de rejeição, não. Eu vejo alguém que ainda acredita muito em Fábio ainda. Que, vamos dizer assim, o governo de Fábio não foi tão desastroso para quem votou nele. E eu vou respeitar isso. Simplesmente, eu acho que ele tem grande possibilidade, porque provou mais uma vez aí que os dois que têm voto no momento aí são Normandes e Fabinho. Para ganhar uma eleição, para enfrentar com Normandes fora daqui 4 anos, eu acho que ele está livre para ganhar uma eleição fazendo uniões. Tem que ter união. Não acho que Normandes vai estar fora, não. Ele não vai poder disputar diretamente, né, por questão da reeleição, mas vai estar lá no palco, assim como a Adelson, né, subiu no palco com o Fabinho da primeira vez e o alçou aí a prefeito de Novo Leão de Minas. Assim, me entristece muito essa polarização que se criou em Novo Leão de Minas, que trouxe, né, da disputa nacional, veio para Novo Leão de Minas, porque assim, a gente teve no cenário aí os dois piores prefeitos, né, os dois piores candidatos, né, quer dizer, disputando a prefeitura, né, e tendo aí a preferência dos eleitores. Porque para mim a gestão de Fabinho em 2020, de 2017 a 2020 foi desastrosa, né? Gestão de Normandes de igual modo. Mas teve ali as obras? Sim, teve as obras, né? Inclusive eu até costumo comentar e dizer, olha, Fabinho, aliás, Normandes, né, nessas eleições, nesse mandato dele, ele observou duas coisas em Fabinho que foi responsável pela derrota de Fabinho. Primeira coisa que ele copiou de Fabinho corrigindo foi a questão das obras. Porque qual era a palavra de ordem, qual era o discurso, qual era a narrativa que Normandes utilizou lá em 2020 com a União Cívica? Que os defensores de Normandes, né, utilizavam. Mostra a obra que você fez. E quando o pessoal perguntava, não era a obra, aquela obra de calçamento, né, aquela obra expressiva, como foi a creche, como foi a Via Lagoa, como foi, né, a construção de ponte. E o pessoal perguntava, né, e ninguém respondia. Ainda tem aquele áudio, né, do irmão Gui que ficou para a posteridade. Então Normandes ele corrigiu isso, falou assim, não, politicamente eu não vou cometer esse erro. Foi lá, né, terminou a creche, fez a ponte, fez outras pontes, terminou ali a lagoa. Então, primeiro erro. Nessa eleição o pessoal não conseguiu utilizar isso. Segunda a ação de Fabinho, que aí foi assertiva e que ele copiou e ampliou. Contratação de funcionários. Fabinho, ano eleitoral, com a pandemia, com possibilidade de contratar até mais funcionários, né, ele chegou ao ápice ali de 460 funcionários. E fez um barulho danado nas eleições. É inegável que isso aconteceu. Isso teve resultado nas urnas, né? Não à toa que a diferença de voto ali foi em 123 votos. Normandes, ele entendeu isso e copiou e fez. Foi lá, não só repetiu a mesma quantidade de funcionários, como também ele ampliou a quantidade de funcionários.
chegou a 570 funcionários. É uma quantidade de funcionários gigantesca para o município. E deu resultado nas urnas, porque o que era de servidores, o que era de pessoas defendendo a gestão, inclusive de forma aberta, assim, não, eu defendo porque eu tenho que defender o meu. Não tiver nenhum pudor, né, de mascarar o porquê estava defendendo, né. Então, assim, eu acho que voltando aqui à ideia inicial, né, que era de Fabinho, né, ele vai continuar disputando a eleição, né, eu acho que, assim, considerando que Normandes foi 3 vezes aí, ele pode, na próxima aí, né, ter outro resultado similar. Pois eu já acho que o resultado de Normandes ele foi favorável, foi numa comparação desde 97, da primeira edição, né? Sim. 97. E o que acontece? Eu acho que foi uma comparação que Normandes entregou mais do que os demais. Entregou. Aí você vai questionar isso, vai questionar aquilo, mas o cara entregou mais. O cara hoje tem uma creche aí que o padre fechou a outra só porque ele tinha inaugurado uma coisa ali, ele simplesmente foi lá e fechou para... Prorrogou a inauguração 2 vezes. Não, e o que tem? E os outros que não inaugurou? Vamos só evitar falar o nome, por exemplo, do padre, porque senão ele não tem direito de resposta, ele tem que procurar pelo responder. E aí ele me traz aqui que nós vamos questionar, não tem debate não. Não, mas assim, vocês entenderam, né? Porque senão fica, citar o nome dele, ele não tá aqui. Mas não, eu não citei o nome dele, eu citei o padre. Eu acredito que foi a entrega que Normandes, errou, lógico que errou, por isso é prefeito e não perfeito. Entre eles, Normandes acertou mais do que os demais. Você já conhece o Rancho Califórnia? Eu sei que é em Frei Gonzaga, mas ainda não. Conhece? Não. Então, tiver a oportunidade lá, Rancho Califórnia, viu, meu amigo Valdeci? E quando fala de internet que Novo Oriente, a gente lembra de quê? Speednet, 100% fibra ótica. Nós vamos dar um outro intervalo aqui e voltamos já já. Bar da Amizade. As melhores cervejas são as que bebemos com os melhores amigos. Bar e restaurante Montiver, há quase 2 décadas dando sabor à sua rotina diária. Asprovel, proteção completa para os seus veículos. Estilos, lava-jato e higienização de estofados. Autoescola Autovia, Centro de Formação de Condutores. Fatos e fofocas, a voz do povo. Rancho Califórnia, espaço ideal para seu evento. Voltamos aqui com esse bate-papo. Essa galerinha aqui, João e Lió. Os meninos, vocês arriscam em dizer quem Normandes apoiará? Tem um monte de gente aí, né? Pra poder estar pleiteando isso aí, né? Inclusive no próprio governo, né? O que vocês acham? Eu tive uma conversa com o tão diplomado vice-prefeito, né? Ele disse assim que ele até aceitaria, e eu gostei da postura dele, desde que Normandes tivesse grudado com ele, né? Mas vejo um Marquinhos que eu acho que vai herdar o sobrenome Jardim e dar continuidade. Isso é a minha opinião. Já não é uma coisa, Lió falou porque ouviu deles. Não. Eu vejo que eles vão continuar o nome Jardim, porque o Jardim em si já traz um histórico de voto muito grande, né? Normandes, eu acho que não teve nenhuma eleição, até acho que ele perdeu, que ele não teve acima de 2.000 votos, né? Então, queira ou não queira, o nome Jardim ele já vem. Você acha que a transferência de votos aí é possível? É possível sim. E você, João, você acha disso? Olhando pela composição hoje, né, da prefeitura, principalmente da secretariado, eu acho que quem vai ser sucessor vai vir de Jardim também. Nesse caso aí, eu acho que o mais evidente aí é Marquinhos. Não vejo assim. Ou então, né, que aí uma outra perspectiva, né, confirmando aqui que o pessoal pode até comenta, a questão de Normandes apoiar a Geida. E aqui pra nós, eu acho que não tem essa possibilidade aí de Normandes apoiar a Geida. Geida deu não pra ele nessa passada. Não, isso descaracteriza isso, vamos já apoiar. Vamos deixar registrado, né? Vamos deixar registrado. Sim. Mas eu vejo um Marquinhos muito atípico, com erros e acertos, mas um cara muito de querer o bem. Às vezes as coisas não saem como planejado, mas eu vejo um cara. Perfil também de centralizador do prefeito, né? Depois a gente vai fazer um podcast aqui falando dos possíveis nomes, pra gente discutir os nomes que podem entrar nessa briga aí. Depois a gente vai falar sobre isso. Mas vem cá, Normandes 2025, 2028 é promissor? Digo no sentido assim de que acho que ele vai fazer um governo aos moldes do que nós já vivenciamos, que o segundo governo deixa um pouquinho a desejar, ou ele vai ser um cara mais dedicado ainda para não perder o poderio dos jardins?
Ô, Luciano, a gente vê nos grupos, você já vê dando pra fofoca, né? O pessoal apostando muito pra 2025. Não, 2025 vai ser diferente, vai ser diferente. E eu até questiono, né? Diferente de que sentido? Porque, assim, a amostra do que foi feito foi nesses 4 anos. E ainda assim, a população validou isso. Qual é a necessidade que ele tem de ter uma postura diferente do que ele teve nesses 4 anos? Se as pessoas consideram que esses 4 anos foi uma excelente gestão, não tem por que fazer algo diferente. Agora, se a população não entende... Não pode melhorar? Deve melhorar. Então, se tem todo espaço para melhorar, tem então pronto, tá aí a proposta. Se nesses 4 anos que ele estava com a perspectiva de sair para a reeleição, ele não teve essa hombridade de enxergar os erros e corrigir, por que vai fazer diferente? Então, assim, eu estou fazendo uma análise pelo histórico, não pela perspectiva. Então, a perspectiva tem tudo. Ele pode ser assim, eu quero agora ser um estadista. Eu quero fazer entregas. Tá bom. Tem campo demais para poder vamos pensar que nesse âmbito de política vindoura 25, nós tivemos uma educação que eu duvido se fosse outro gestor da educação aquela greve teria acontecido. Normandes não tem ligação com o PT nem com outros partidos para ficar ali segurando. Você colocou Lulu ali como secretário de educação e Lulu 4, 5 meses, 6 meses não deu certo, ele não tem vínculo nenhum, vai mandar embora. Vai mandar embora e coloca outro. Assim como foi na agricultura também, que não sobressaiu, que deveria ter rompido logo no primeiro ano e substituído, mas por palavra, por acordo, ele manteve. Então, tipo assim, eu vejo uma perspectiva muito melhor do que na passada. Qual foi o orçamento da agricultura que foi aprovado para 2025? Não tenho esse número. Você tem? É o mesmo. Então. É o mesmo histórico. Assim, trocou o secretário, não tem mais essa desculpa do secretário. O secretário é outro, de confiança dele. E a postura dele em relação à agricultura, por exemplo, é a mesma. Eu acredito, João, por questão política, muitas coisas pararam no governo Normandes. Volto a dizer, na educação. No que a greve atrapalhou? Se fosse uma pessoa que não estivesse vendo política na frente, teria resolvido mais fácil. Mas foi mais fácil subir um caminhão, alugar um caminhão, trazer para ir um carro de som, para fazer política o tempo todo. E eu sei que essa frase vai repercutir, mas é isso, politicagem. O Normandes agora só vai errar e aí a gente vai dar a ele todo o mérito se ele errar. Além dessas questões da educação que você falou das greves, o que de projeto de educação Normandes apresentou e a secretária parceira política não executou? Eu vou dizer para você o seguinte, como conduziu. Eu não tenho números deles. Não, eu não tenho números. Você tem o projeto? Exemplo. Quando a Delsa assumiu e colocou a Tatiane lá, né, você teve um aumento expressivo na qualificação dos professores, você teve uma série de modificações estruturais na educação do Novo Grande de Minas, que inclusive elevou alguns indicadores. Eu quero que você me fala que você está terceirizando a culpa, né, de um fracasso na educação do Novo Grande de Minas, uma continuidade de um fracasso, para o secretário que ele escolheu. Eu gostaria que você me apresentasse assim, qual foi o projeto da educação que foi apresentado no governo Normandes e que a secretária não executou, não quis colocar em prática. Essa discussão eu falei com ela antes, falei dela antes ali na loja, estava conversando com uma pessoa, não vou citar o nome para resguardá-lo. Se não tinha, eles foram mais incompetentes ainda, porque se eles quisessem debater isso, eles rompiam com o governo e falavam por quê. Entendeu? Então, foi dado para ela a autonomia de fazer e não fez. Ele vai discutir que não, eles vão discutir que não, mas a partir do momento que eles pensaram politicamente e não na educação, ficou dessa maneira. A discussão tá boa aí, mas eu preciso dar segmento aqui. Normandes nadará de braçadas, num governo bem tranquilo, ou a Câmara poderá se rebelar em algum momento e virar uma pedra no seu sapato? O que vocês acham? Eu vou dizer o seguinte, eu acho que vai nadar de braçada, embora a Câmara deveria ser composta por pessoas bem sérias, e aí a gente vai ter muita ressalva né, na questão dos eleitos. Já viu pessoas aqui... O 10 é o responsável, né? Hã? O 10 é o responsável, né? Não. Você falou de pessoas... Não, eu citei nomes aqui, eu citei pessoas... Não coloca a palavra na minha boca. Depois, João, vai concluir. Eu acredito que uma Câmara deve estar do lado do povo, não do prefeito, só se o prefeito estiver junto com eles, mas a partir do momento que eu venho aqui e digo que eu só vou subir lá na Câmara, usar a tribuna para elogiar, eu já vou ter esse problema de qualidade de vereador. Vai lá, João. Eu vou usurpar aqui a sua função. Qual que seria a postura que você acha que o vereador deveria ter em relação ao executivo? E aí,
A gente vai falar disso aí no próximo podcast, a gente vai ter outro podcast exclusivo Não, para deixa eu falar falar, sobre os você vai fazer vereadores. essa introdução? Não, a gente vai falar especificadamente sobre os vereadores, sobre a nova Câmara no próximo podcast. Então vamos nos atentar aqui, por conta Tá acabando, né? do tempo. E vai lá, o que você acha aí? Ó, eu vou ser justo, né? Eu vou ser coerente com a minha fala, né? Eu falei pelo histórico, eu acho que o governo Normandes teria o mesmo desempenho. Aqueles que acham que foi bom, vai ter essa perspectiva. Aqueles que acham que foi ruim, vai ter essa mesma perspectiva, porque eu acho que não vai mudar muita coisa em relação ao que foi entregue nesses 4 anos. De igual modo, para a Câmara Municipal, né, a postura que a gente vê historicamente, né, tende a ter o mesmo comportamento que nós tivemos nesses 4 anos. Omissão e negligência. O vereador, querendo ser notabilizado pelo papel assistencialista que eles fazem, ou seja, né, de explorar as vulnerabilidades da população e oferecer uma ajuda imediata em troca de capital político, em troca de apoio político, ou então indicações, né, ou então está colado ali com algumas emendas, né, que é um outro assunto interessante, né, que o pessoal acha que o papel do vereador, né, se reduz a buscar emenda para o município, como se o problema do município fosse questão de ausência de emenda parlamentar, quando na verdade, né, a gente tem um outro problema muito maior com o pano de fundo, que é a execução eficiente do orçamento. Mas eu, sendo otimista, eu acho que ali na Câmara, nessa composição atual, né, que vai assumir em 2025, eu julgo ali uns 4 pessoas, e eu não vou revelar os nomes, né? Eu acho que tem 4 candidatos ali que tem uma perspectiva de ter uma postura diferente disso que eu comentei aqui agora, né? Que seria um vereador que, obviamente, vai fazer esse papel, né, de mobilizar a base eleitoral que os elegeu, mas ao mesmo tempo fazendo o papel do vereador, que a gente já falou várias vezes, que é legislar e fiscalizar, né? Fazer o papel que realmente vai fazer o orçamento municipal ser empregado por favor da população. O vice-prefeito eleito, Nena, ele vai conseguir virar a chave do vice histórico que temos de vices não terem espaço para atuarem ou não? Vai continuar essa participação, não tendo essa participação efetiva no governo? Primeiro vamos pensar no que diz a lei. Quando a gente tem que ser um pouco mais coerente com mais ou menos o que a lei vai conduzir. Em qual momento ele deve atuar? Porque nós não tivemos aqui, com exceção com o falecimento de Simvaldo Ramalho, alguém, no caso, para suceder na época, né, que foi a Dels. As viagens que o prefeito faz não é tempo hábil para o vice atuar. Seria o quê? Participar de eventos? Porque ele não vai ter poder de designar uma obra para minha rua. Participar da execução das obras seria uma função interessante? Eu acho que seria mais, vamos dizer assim, ele está presente na feira, ele está presente nos eventos rurais que acontecem. Está ali, olha, eu vou estar aqui. Qualquer coisa eu levo para o prefeito. Ter autonomia para resolver problemas não seria uma... Mas aí ele vai estar fazendo a função do prefeito. Não. Ter autonomia não quer dizer que é a função do prefeito. Em São Paulo existem as subprefeituras. Que esses vice-prefeitos, quando eles vão lá, por exemplo, eles vão lá, ficam um tempo na subprefeitura e recebem muitos questionamentos e muitas indicações por ali, e o vice leva para o prefeito. Certo. Mas nós não temos essa subprefeitura aqui ainda. Conclui pra gente, João. Ô, Lulu, eu vou endossar aqui o que o Will falou. Realmente, o papel institucional do vice-prefeito, né, ele é muito acanhado. Ele não é de execução, e não é de... É só na ausência do prefeito. O que pode ser feito para que o vice-prefeito não fique ocioso, e dependendo desses momentos, né, de vacâncias, momento de ausência do prefeito, qual é? É o que aconteceu agora, né, na eleição no mandato presidencial. É a ocupação de alguma secretaria. Então, qual que é, vamos dizer assim, qual que é a pauta principal do vice-prefeito? E aí, considerando que o time político foi de parceria, né, foi de alinhamento total político, alinhamento ideológico, vamos dizer assim, né? E me parece que isso aconteceu. Eu não vi ali, por exemplo, como foi Paulinho e Normandes, por uma questão de oportunidade política, né? Foi diferente. O que eu vi foi Nena muito alinhado com Normandes, né? E eu acho que vai continuar esse alinhamento. E por esse motivo, né? E se isso oportunizar para ele uma secretaria ou alguma outra função, ainda que informal, aí sim ele vai conseguir. Não pela função de vice-prefeito, mas porque ele teve espaço na gestão, na administração, e aí conseguiu demonstrar, né, e acompanhar. E aí entra aquela questão que eu colocou inicial. Se ele já entra na perspectiva de ser uma opção política, né, de disputar política na próxima eleição, né, como titular, aí que não vai ter mesmo espaço. Aí eu já penso na moralidade, né? É legal, bacana ter uma secretaria, mas aí você pensa comigo, o próximo vice-prefeito, ele é funcionário público, ele vai receber também como vice-prefeito, e também receberia também como... Não? Como é que ficaria?
Hã? Vai ser meu Vai salário. escolher, né? Não vai dar. Vai ser o vice-prefeito. Entendeu? Então, tipo assim, Ele vai escolher o. eu acredito que o nome para a secretaria deve compor outras e Nena fica ali sendo coadjuvante mesmo. Até porque ele também pode se queimar. Não prestar também um bom desempenho também. Ele se queima da hora. Mas ele colocou o nome dele, a apreciação junto com o prefeito, falou, meu projeto do prefeito é esse, eu defendo. Aí na hora de ele defender esse projeto, ele não vai ter oportunidade. Bom, terminando aqui esse bate-papo com os meninos, eu gostaria de pedir aos empresários da cidade que tiver interesse em fazer parte desse projeto, né, entre em contato com a gente tá aí, tá precisando. E voltando a dizer aqui, internet boa é a internet do meu amigo Gonzaga, Speednet, 100% fibra ótica. E se precisar de um local aí para uma confraternização, seja qual for, o meu amigo Valdeci, Rancho Califórnia. Meninos, obrigado por terem participado dessa conversa. E deixa suas considerações finais aí, por favor. Obrigado aí mais uma vez pelo convite. É bacana demais a gente ter esses momentos assim, né? Porque a gente às vezes tem aquele feedback, né, de que no grupo o áudio é longo, 2 minutos. Aqui não, aqui nós temos mais que 2, 3 minutos. E tem a dinâmica, né, de estar interagindo 3 pessoas, escutando e ouvindo. Então, acho assim, a satisfação e para mim a gratidão de ter participado mais uma vez, né, desse projeto seu. Primeiro que você falando, a gente coloca na velocidade 2, é como se tivesse no 1 ainda. Não dá para te ouvir 2 minutos, não, né? Mas agradecendo a oportunidade, né? Eu quero deixar um convite aqui. Isso aqui é um espaço seu. Você tem que vir para cá. Você tem que fazer vozes, não só no Faz Fofoca, não só nos outros grupos, Notícia News, etc. Mas você tem o direito de estar aqui também. Aqui também é um lugar de questionar e de cobrar. Você também é o convidado para vir para cá, viu? Agradecendo aqui a menina do quê? Da sonoplastia? Sonoplastia? É. O que é, Mari? Qual é o termo? É filmmaker. 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 Obrigadão. Meu filhão tá ali. Valeu, até a próxima.